Nós lemos um versículo no Salmo 138, que é um salmo de Davi, o filho de Jessé, lá da cidade de Belém, onde o Senhor o tirou de detrás da malhada das ovelhas, um simples pastor de ovelhas. Agora Davi foi chamado por Deus para ser rei de Israel. Davi, além de ser um grande guerreiro, de ser um grande estadista, tornar-se rei de Israel, no início Davi reinou uma parte, reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom, enquanto quase não se fala nisso, enquanto um filho de Saul, chamado Isbosete, reinava em todo Israel após a morte de seu pai, porque muito se fala que Davi assumiu o trono de Israel quando Saul morreu. Se nós formos olhar na nossa Bíblia cristã, não falando agora da Bíblia hebraica, mas da Bíblia cristã, se nós começarmos a ler os textos bíblicos a partir do Gênesis, nós vamos encontrar no livro de Juízes o primeiro rei que reinou sobre Israel. Esse homem, ele não foi ungido, ele não foi escolhido, ele atuou como um mercenário que comprou algumas pessoas, matou os seus irmãos, os seus 70 irmãos, filhos de Gideão, cujo nome os adoradores de Baal colocaram o nome de Jerubaal, que ele contendia com Baal. E Gideão, depois que ele conquistou, venceu a batalha, voltando um pouco, retrocedendo um pouco para Gideão, contra os midianitas, ele não quis governar, não quis ser rei, não quis nada daquilo. Muito embora Gideão depois entra no caminho de idolatria terrível, mas Gideão teve 70 filhos, 71, se eu não estiver equivocado, com este que eu falara antes, que ele foi o primeiro rei de Israel, Abimeleque. Abimeleque, ele declarou-se rei no livro dos Juízes. Isso eu estou tratando da nossa Bíblia cristã. E aí o que é que acontece? Se nós formos olhar por esta ótica, o primeiro rei de Israel, mesmo antes da monarquia, foi Abimeleque. O segundo seria Saul, que foi escolhido por Deus, apresentado a Samuel, o povo aprovou. E aí a gente vai entrar agora em um caminho que talvez não se tenha tanto, ou talvez alguém ainda não tenha pregado sobre isso, que é a respeito daquele que eu particularmente considero o terceiro rei de Israel, que não foi muito visto ou propagado, não tenho ouvido muitos pregadores tratar a respeito dele, que era Isbosete. Este rei, ele reinou após o reinado de seu pai Saul.
E provavelmente ele reinou durante uns 7 anos praticamente em toda a região de Israel, enquanto Davi reinava em um pequeno território da nação. E há uma passagem bíblica lá no livro de Samuel, em que Isbosete é assassinado depois, e os homens que levaram Isbosete para a notícia da morte de Isbosete para Davi, acharam que Davi iria aprovar aquilo ali. Davi nunca aprovou. O que eu acho interessante de Davi é o seguinte, que Davi, mesmo sendo perseguido, e até perseguição de morte, Davi nunca quis o mal nem a morte de seus inimigos. Davi era um homem diferente. Enquanto muitos queriam a morte dos inimigos, Davi não pedia ao Senhor a morte deles. Mas aí agora a gente vai partir para aquele que seria... deixa eu só voltar um pouco. Antes da monarquia, Abimeleque. E após a monarquia, Saul, primeiro rei, na minha visão pessoal. Isbosete, o segundo rei de Israel. E Davi, o terceiro rei de Israel. Davi foi consagrado rei, Saul também, Mefibosete e Isbosete, a Bíblia não fala sobre a sua consagração, mas ele já aparece como rei, e quem o auxilia, no caso de Isbosete, é o general Abner. Abner era um homem de total confiança de Saul, e era um homem muito experiente, um homem que venceu muitas batalhas, matou Azael, irmão de Joabe. Joabe depois se vingou da morte de Azael, porém antes de matá-lo, a Bíblia diz que ele pediu para que Azael desviasse o caminho, porque Azael poderia até ser novo, mas não tinha a experiência que Abner tinha de guerra. Então Davi assume o trono de Israel, e a palavra mostra que Davi foi um dos maiores governantes que Israel já teve. Nos dias do reinado de Davi, Israel viveu dias de guerras, momentos de paz também. O reino foi um reino muito próspero. Davi era um homem também que adquiriu uma experiência muito grande, como nas batalhas, nas guerras, no campo. Davi, ele contou 2 experiências rápidas quando ele disse a Saul que queria guerrear contra Golias. Ele disse que havia matado um urso, e segundo, ele disse que pegou a ovelha lá das garras do urso, matou o urso, pegou o leão, matou o leão. E Davi agora está dizendo o seguinte aqui no Salmo 138. Ele está rendendo graças e louvores ao Senhor. Davi pega o seu instrumento musical, o seu saltério, e ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. O que Davi estava dizendo aqui é que o louvor dele era um louvor sincero, era um louvor verdadeiro. E ele, quando ele diz eu te louvarei, Senhor, ele está dizendo: Senhor, eu vou te elogiar, eu vou te aplaudir, eu vou enaltecer o teu nome de todo o meu coração, e na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Cantar é expressar com a voz sons ritímicos. E do que é que Davi estava dizendo? Senhor, eu vou expressar com a minha voz sons ritímicos, mas o que vai sair da minha boca com esse som, com esses sons,
será elogios para o Senhor, será glória para o Senhor, será rendição de graças para o Senhor. Davi estava dizendo isso. Versículo 2 ele diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo. E mais uma vez ele repete: louvarei o teu nome pela tua benignidade. E benignidade aqui é bondade de Deus. Senhor, louvarei por tua bondade, por tua verdade. O Senhor é o único que não volta atrás. Ele fala e faz. O homem promete muitas vezes muita coisa, mas a maioria dos homens são mentirosos, são falsos, hipócritas. Eles dizem, olham para mim, olham para você e dizem: olha, eu vou fazer assim, 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 assim. E muitas vezes não faz 1% daquilo que diz. É simplesmente promessas vazias, que ao longo do tempo só fazem simplesmente enganar as pessoas. Alguns agem dessa forma. E o salmista diz aqui, ainda no verso 2: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Davi, ele fala, primeiro ele explica por que ele vai engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor. Primeiro, ele diz: eu vou te louvar porque tu és bom, por causa da tua benignidade, a tua bondade. Segunda coisa, Davi explica, porque Davi simplesmente poderia dizer assim: eu te louvarei, Senhor. Mas ele está dizendo o porquê que ele vai louvar ao Senhor e o porquê que o Senhor é digno e é merecedor de louvor. Ele diz assim: louvarei o teu nome por tua bondade, primeiro ponto. Segundo, pela sua verdade, porque tu és verdadeiro, Senhor. Tu não falha em nenhuma das tuas promessas. Segundo, pois engrandeceste a tua palavra, glória a Deus, acima de todo o teu nome. Ou seja, a palavra diz que o próprio Senhor, ele é a própria palavra. Lá em Apocalipse tem um versículo que diz que o nome do Senhor se chama a palavra. E tem um versículo, uma expressão que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós usamos a expressão verbo, nós estamos dizendo a palavra. Verbo é palavra. Quando alguém está verbalizando, alguém está falando, né? Se alguém disser assim: olha, fulano agora ele vai verbalizar, então ele vai falar alguma coisa. Então a palavra é o próprio Deus. E o salmista está dizendo aqui, Davi está dizendo: tu engrandeceste a tua palavra, ou seja, tu, Senhor, te engrandecestes acima de todo o teu nome. Aí no verso 3 ele diz a quarta coisa porque ele vai louvar ao Senhor. Primeiro, bondade. Segundo, verdade. Terceiro, engrandeceste o teu nome. Quarto, ele deixa bem claro: no dia que eu clamei, primeiro, tu me escutaste. É o único que no dia que nós estamos em maior aflição, você pode muitas vezes bater em várias portas. Muitos vão até ouvir você bater, vão até me ouvir bater. E alguém pode até abrir a porta, mandar alguém abrir a porta e dizer assim: diga para ele, diga para ela que eu não estou. E alguém vai trazer um recado mentiroso, dizer assim: ele não está, ela não está. Quando não acontece isso, nós vamos bater a porta e alguém de dentro, lá dentro, vai dizer assim:
faça o silêncio até ir embora. Mas Davi, quando não é isto, alguém vai ouvir você até falando, até clamando, mas vai simplesmente, na linguagem popular, virar as costas, não vai dar atenção e vai embora. Mas Davi disse: Senhor, no dia que eu clamei, oh irmão, que coisa maravilhosa, tu me escutastes. E escutar é ouvir, é o quê? Segundo o dicionário da língua portuguesa, é ouvir. Mas não é simplesmente ouvir, é ouvir com atenção. É mais ou menos isso. Tá, eu ouvi. Não. Pastor, não. É mais ou menos assim. Sim, meu filho, diga o que é que está acontecendo. Estou aqui, eu vou lhe escutar. Eu vou lhe dar atenção hoje. Oh, irmão, que Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus. Jesus está tão presente aqui nesse lugar. Davi, Senhor, a tua bondade tu mostraste para mim. A tua verdade, tu te engrandeceste. No dia que eu clamei, tu me ouvistes com atenção. Oh, glória a Deus. Por isso que Davi diz: tu, Senhor, és merecedor de ser louvado. Não homem, não os homens que andam por aí, no contexto geral, não são todos, mas boa parte buscam serem engrandecidos, muitas vezes por coisas que nunca fizeram. Muitas vezes são verdadeiros hipócritas. Mas Davi diz: Senhor, tu mereces ser louvado. No verso 3 ainda: tu me escutaste, tu alentaste-me. Não é essa expressão aí? E alento é fortalecer. Quando alguém está angustiado, triste, de repente alguém dá uma notícia boa, a pessoa não recebe aquele refrigério. Graças a Deus. Aí com aquilo ali ele dá uma, eu vou usar a expressão, relaxada, e as forças são renovadas. A pessoa que estava caído se levanta, se põe de pé. Muitas vezes até a vontade de comer tinha passado, mas quando ouve aquela notícia boa, se levanta, vai logo no fogão, pega alguma coisa para comer, toma um pouco de alguma coisa, lava o rosto e agora já começa a aparentar, a mostrar uma outra aparência. Porque ele disse: Senhor, tu me escutastes, tu me ouviste com atenção, e renovasse as minhas forças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Concluindo, ele diz aqui: fortalecendo, além de me alentar, tu fortaleceste a minha alma. E a alma aqui é vida. Ele está dizendo: Senhor, tu tens me sustentado. És tu quem me põe de pé. És tu quem me fortalece, me dá força para continuar. É como se Davi estivesse dizendo: se não for o Senhor, o que faria eu? Ou onde estaria eu? Tu me alentaste, tu me ouviste, tu fosse bondoso comigo, Senhor, e me sustentaste. É por isso que hoje eu estou de pé para glorificar o teu nome. Por isso, Senhor, Davi, parece que eu estou vendo Davi dizendo: por isso, Senhor, eu cantarei louvores na presença dos deuses a ti. Eu vou expressar sons ritímicos com a minha voz, e esses sons que sairá da minha voz será
expressão de elogios, de aplausos, de engrandecimento, de louvor e adoração ao teu nome, meu Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por mim. Era isso que Davi estava dizendo. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, e que ao invés de depositarmos confiança nos homens, depositemos a nossa confiança plena em Deus. Não estou dizendo que nós não podemos confiar em alguém, sim, mas confiança cega jamais. Confiar só, plenamente, só em Papai do Céu, só em Deus. Que Deus em Cristo possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Glória a Deus.